Sabe, a gente usa a tecnologia o tempo todo, mas já parou para pensar em como ela realmente funciona? Tipo por dentro mesmo? Hoje a gente vai desvendar a linguagem secreta dos computadores e descobrir como é que as nossas ideias se transformam em ações de verdade. Pois é, parece mágica, né? Mas, na verdade, não é. Por trás de cada pulo num jogo e de cada aplicativo que a gente abre, existe uma lógica muito precisa. E é exatamente essa lógica que a gente vai explorar agora. E o mais impressionante de tudo é que, seja o Mario pulando na tela ou um simples semáforo mudando de cor, os dois obedecem ao mesmíssimo princípio. Eles estão apenas seguindo um conjunto bem claro de instruções. Tá, mas como é que um computador consegue entender essas instruções que a gente dá? Acontece que eles falam uma língua universal, uma língua bem simples, na verdade. E é isso que vamos descobrir agora. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse uma lâmpada. Para um computador, tudo se resume a isso. Alguma coisa está desligada ou ligada. Não existe meio termo. É simples assim. E essa ideia de ligado e desligado é a base de todo o mundo digital que a gente conhece. A gente representa esses estados com os números 0 e 1. E cada um deles, seja o 0 ou o 1, é o que a gente chama de bit. Pensa no bit como o átomo da informação digital. E como isso funciona na prática, lá dentro da máquina? É aqui que a coisa fica interessante. Esses zeros e uns são, na verdade, pequenos sinais elétricos. Um pulso de eletricidade é o 1. A ausência desse pulso é o 0. É literalmente assim que a informação viaja pelos circuitos de um computador. Mas como é que esse simples ligado e desligado conseguem criar a complexidade toda que a gente vê na tela? A resposta está na combinação. Milhões, ou melhor, bilhões de bits juntos é que formam textos, imagens, sons, tudo. Só para ter uma noção, cada letra que se digita é uma sequência única de 8 bits, o que a gente chama de byte. É aquele byte de megabytes e gigabytes. Tudo começa aqui. Se a gente olhar para as imagens, por exemplo, elas são feitas de pixels. Cada pixel é um pontinho minúsculo de cor, e a cor de cada um desses pontinhos é definida por uma sequência de bits. É a combinação de todos esses milhões de pontos que forma a imagem completa que a gente vê. Ok, então já deu para entender a linguagem das máquinas. Mas e a gente? Como é que nós, humanos, conseguimos falar essa língua de zeros e uns? A resposta é através da programação. Imagina só, ter que escrever um programa inteiro só usando zeros e uns seria como tentar construir uma casa usando grãos de areia. É praticamente impossível. E é por isso que foram criadas as linguagens de programação. Elas funcionam como um tradutor, um intérprete, que pega as nossas ideias e converte naquelas instruções que a máquina finalmente entende. E uma das formas mais legais e visuais de começar é com programação em blocos, como a que a gente vê no Pictoblocks. É como brincar de Lego digital, sabe? A gente vai encaixando blocos de instruções para construir alguma coisa, para dar vida a uma ideia, e o melhor, sem precisar escrever uma única linha de código. A complexidade toda surge da combinação dessas peças simples. Claro que, na vida real, nem tudo sai como planejado da primeira vez. Um comando errado pode fazer um personagem andar para trás em vez de para frente. E é aí que a coisa fica interessante de verdade. E aqui vai uma curiosidade bem legal. O termo bug, para um erro de programação, surgiu de um inseto de verdade. Uma mariposa ficou presa nos circuitos de um dos primeiros computadores e começou a causar problemas. Desde esse dia, o ato de debugar, ou seja, de caçar e consertar esses insetos no código, virou parte do dia a dia de quem programa. Bom, então agora chegou a hora de ver a mágica acontecer na prática. Vamos usar exatamente esses blocos de código para dar vida a um personagem, o Toby, e fazer ele andar pela tela. O processo todo é bem visual. Primeiro, a gente escolhe o cenário. Depois, encaixa os blocos que dão o movimento. Para que a ação não pare, esses blocos são colocados dentro de um loop, que é uma repetição contínua. E aí vem o toque final, a troca constante das imagens do personagem, que a gente chama de trajes, para criar aquela ilusão perfeita de uma caminhada. É incrível pensar como instruções tão simples, quando são combinadas de um jeito inteligente, criam algo tão dinâmico e vivo na tela. Isso prova que na programação, o resultado final é muito, mas muito maior que a soma das partes. Até agora, a gente viu o código funcionando dentro da tela do computador. Mas fica a grande pergunta: será que essa mesma lógica, esses mesmos blocos, podem sair do mundo digital e controlar coisas no mundo físico, no mundo real? Será que dá para usar esses mesmos comandos de encaixar para, sei lá, acender uma luz de verdade, ou mover um motor, ou até mesmo guiar um robô pela casa?
A resposta para isso é bem interessante. Olha só, todo mundo já viu os números de um relógio digital ou de um micro-ondas, certo? Eles são formados por um componente como este aqui, um display de 7 segmentos. E o que é isso no fundo? É só um conjunto de 7 pequenas luzes, ou LEDs, que podem acender ou apagar de forma independente. E para controlar cada um desses LEDs, a gente usa um bloco de código que deve parecer bem familiar. Ele envia um sinal alto para ligar a luz ou um sinal baixo para desligar. Simples assim. É o nosso bom e velho ligado e desligado de novo. E aqui vem a grande sacada. Ao programar exatamente quais desses 7 segmentos devem receber o sinal alto e quais devem ficar embaixo, a gente consegue formar qualquer número, de 0 a 9. É a mesmíssima lógica que a gente já viu, mas agora controlando luzes de verdade, no mundo real. A lição aqui é poderosa. Esse conceito de ligado e desligado é o alfabeto fundamental de todo o universo da tecnologia. Com esse alfabeto, dá para escrever desde um Oi Mundo na tela até programar os robôs que exploram outros planetas. Agora que esse segredo foi revelado, o poder de criar está literalmente ao alcance. O que será que dá para construir com esse conhecimento? E aí fica a pergunta, né? Agora que a linguagem secreta dos computadores foi desvendada, o que será criado? Um jogo? Um robô? Uma nova ferramenta que ninguém nem imaginou ainda? O limite de verdade é a imaginação. A aventura está só começando.